Bom dia a todos. Bom dia. Tem gente que vem até de óculos escuros para não mostrar o olho inchado. Amém. Glória a Deus pela vida de cada um. Amém. Ontem eu pude estar lá na ministração do Luiz Hermínio. Quem pôde estar? Alguns eu vi, outros não vi. Legal. E sábado de manhã eu também fui. O Luiz Hermínio quando Deus me a me incentivar, me ativar, me encorajar, né? Como um pai faz com um filho, né? Encorajar. E ele, sem me conhecer, um dia num retiro, ele estava ministrando, ele virou assim, Telmo. Eu estava num canto assim, chapado, num retiro. Ele falou, cara, tu não sabe o que Deus vai fazer com você. Eu falei, não sei mesmo. E ele falou, tu vai para as nações. Eu falei, mais longe que eu fui foi Sara. Se Sara é uma nação, eu já fui para as nações. A nação do mel. Eu falei, rapaz, até pode ser, mas já que tu tá dizendo, eu lembro que foi muito forte. Mas a palavra de Deus, quando ela é de Deus, qual a grande marca de uma palavra dada por Deus? Se cumpre, né? Eu lembro que eu estava em Belo Horizonte, em 2013, final de 2013, querendo voltar, mas não tinha nada em vista. A chance de eu voltar era só agora, em fevereiro de 2016. E o Luiz Hermínio me ligou. Então, eu estava orando aqui por ti e Deus me deu uma visão. Falei, que visão? Arruma tuas malas, tu vai voltar. Eu falei, essa tem que ser de Deus. Deu alguns meses, eu estava voltando. E aí, semana passada, falo isso só como testemunho, uma pessoa me ligou dos Estados Unidos para me ministrar lá. Falei, I don't understand. Eu vou começar o culto dizendo, I am Morro Estevão. I am from Morro Estevão. Yali, eu vou te levar, Yali. E eu estou vendo os documentos e tal para ir. E quando eu fui convidado, eu comecei a rir. Eu falei, Vivi, eu sou do Morro Estevão, Vivi. Eu vou fazer o quê? Vou chegar nos Estados Unidos. E não é questão de Estados Unidos, é questão de uma nação. E essa palavra, nação, daí me lembrou. Aí eu vivi, então, eu falei, amor, o que eu vou fazer? E aí, na hora foi até engraçado, porque eu sei quem eu sou, né? Mas eu lembrei da palavra. Eu até falei para Vivi, eu vou mandar um áudio, se realmente ocorrer, né, de eu ir, eu botando os pés lá, eu vou mandar um áudio para o Luiz Hermínio. Na hora, eu vou dizer, cara, tua palavra de 2006 se cumpriu. Para edificar a fé dele. Afinal, é bom saber que Deus usa, né? Que foi um canal de bênção. Então, fique tranquilo. O que Deus profetizou sobre você vai se cumprir, né? Seja cedo, aparentemente, ou tarde, aparentemente. Mas o cedo e o tarde para nós é relativo, porque para Deus um dia são como 1000 anos. Então, Deus não trabalha com o nosso cronos, né? Com o nosso relógio. Deus não faz aniversário 25 de dezembro. Deus não tem nada a ver com essa história. Deus tem a ver com um propósito. Deus não trabalha com
Apocalipse diz que eis que te colocarei numa prova e passarás uma prova de 10 dias. O que isso significa? Você vai passar um processo que vai ter início, meio e fim. Não significa que toda prova tem 10 dias. Alguns aqui estão na prova há meses, anos. Sim ou não? Tem prova que dura muito, não tem? Tem prova que dura um dia. Tem várias provas de Deus, né? E falando de prova, só para lembrar, quando você está na prova, normalmente o professor fica em silêncio. Só para edificar a sua fé. Talvez Deus não fale no meio da prova, mas é de propósito. Ele quer que você aplique o que você aprendeu ou desenvolva o que você está aprendendo. Amém? Estamos juntos? Queridos, essa manhã de ceia, eu queria falar sobre dependentes, independentes ou interdependentes. Quem nós somos, onde estamos nisso? Sobre dependência, independência ou interdependência. Onde Deus quer que nós chegamos? Aonde isso cabe na nossa vida? No processo da nossa vida. Hein? É interessante que a vida é um processo, a vida cristã é um processo. Assim como a vida natural é um processo, você nasce, né? Você aprende a falar, andar, correr, aprende a fazer bagunça, isso é cedo, né? Aprende a fazer arte bem cedo também. Você vai crescendo, aí você fica adolescente, você vai num processo, e aí a vida é um processo, a vida espiritual também. Paulo fala que nós somos, quando eu era menino, e tantas questões que a gente vai crescendo, né? E eu acredito nesse processo, respeitar processo é fundamental. A natureza explica processos. Não existe, quem planta sabe o que eu estou falando, de você lançar uma semente na terra e no outro dia já está uma árvore com frutos. Não, ela tem um processo, ela joga raízes, ela solta o caule e as florzinhas e aí vai. É um processo, né? A natureza ensina isso. A gestação é um processo. A mulher, quando descobre que está grávida, ali nos primeiros dias, né? Ela já fica com sonho de comer filé de peito de cisne do sul da Ásia, né? Essas mulheres, esses negócios de... Isso aí é bobiça, né? Esse negócio de desejo. Fala a verdade. Nada a ver, isso é coisa só para manipular a gente, né? Porque tem criança ali, a gente fica assim, meu filho vai que nasce com cara de abacaxi, né? Quando eu era pequeno, eu sempre fui muito sardento. Agora eu até perdi, eu era bem sardento. Meus amigos diziam, a tua mãe ficou com vontade de comer choquito. Sem graça. E do nariz minha mãe ficou com vontade de comer cenoura. Nada a ver. Parceiro, né, Zé? Não me abandone, Zé. Então, esse processo, a gestação é um processo, a natureza é um processo. Então Deus está mostrando para nós, através da natureza, da vida, que a vida espiritual também tem processos. É um processo. Semente planta frutos, né? É um processo. Esses processos naturais caminham junto com os espirituais. Existe um tempo entre a semente e a flor. Existem processos aí. E esses processos nem sempre são bons. Eles são processos difíceis às vezes. Algumas partes são legais, mas esses processos fazem parte. Existe um tempo entre o chamado e o estabelecimento. Davi foi chamado com 17 anos, 16, aí dá para discutir teologicamente, mas não vem ao caso, né? Então Davi foi chamado garoto, ele foi ungido garoto. Quando Samuel chamou Davi lá entre os irmãos, ele foi ungido. Tu és o rei de Israel. Uau! Cadê minha coroa? Não. Eu lembro do rei Júlia. Cadê minha coroa? Eu viajo, só eu que viajo, gente, ou mais alguém viaja nisso? Eu vejo esses filmezinhos, eu viajo demais, gente. Esses dias eu estava assistindo Procurando Nemo. Procurando Nemo é o filho pródigo, né, que sai de casa. Aí o pai vai atrás, não é? É legal. Mas vamos lá, vou voltar. E aí o Davi não pegou a coroa e saiu, agora eu sou rei de Israel. Não, ele pegou a unção e foi cuidar de ovelha. Fazer exatamente o que ele estava fazendo. Porque você não pode
enquanto você não receber uma nova direção de Deus, você não sai da última direção. Estamos juntos? Enquanto você não receber uma nova direção, você não sai da última. Você permanece na última ordem. Tem um termo que a gente usa no trabalho lá, que é última forma. Última forma é o seguinte: todo mundo, atenção, sentido. Não precisa mais. Última forma é o quê? Volta para onde estava, descansar. Última forma, o último estado. Volta onde estava. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, opa, deu errado, volta onde estava. Calma. Não dê o próximo passo se não tiver a direção do próximo passo. Amém, queridos? Então, o que Deus falou para você? Qual foi a revelação, a última que Ele te deu? Para me ser uma boa esposa. Enquanto você não praticar e desenvolver e buscar se desenvolver isso, Ele não vai te dar a próxima. Como está entendendo isso? Amém? Isso significa ser fiel no pouco e ser colocado no muito. Você tem que ser fiel no que está na sua mão. Amém? Então, isso é respeitar processo. Aí Davi passou 17 anos, sei lá, mais ou menos, e aí ele é ungido rei. Ele é consagrado, ele é apresentado como rei diante do povo. Até então ele foi perseguido por Saul. Até então ele passou pelo processo, ele ameaçado de morte, teve um monte de coisa, até chegar lá. Amém? Então o que Deus fala para mim e para você não significa que vai se cumprir amanhã. Ele vai ter um processo. Inclusive, na minha opinião, Davi precisava passar pela perseguição de Saul e tanta coisa. Porque para se tornar um rei, não basta uma unção, tem que ter caráter. Porque a unção é uma espada, mas um caráter é o escudo. A unção você avança, mas com caráter você se defende. Sim ou não? A Bíblia fala que Davi cometeu um grande erro. Teve uma época que ele foi para a guerra e deixou a cidade dele desguarnecida. Quando ele voltou, os inimigos deram a volta e saquearam a cidade dele, com esposas e filhos. O que eu entendo isso? Nós, principalmente os homens que estão aqui, quando nós fomos para a batalha, e eu vou dizer, o mundo espiritual é verdadeiro, e quando a gente entra em batalhas espirituais por pessoas e por nós mesmos, nós temos que estar com a nossa casa guarnecida. Por isso que o caráter, a integridade, ele é um escudo que protege a nossa casa. Amém ou não? Como estão entendendo isso? A unção, o óleo, te dá autoridade e poder, mas o caráter te protege. Respeitar isso é fundamental. Esse tempo de processo de maturidade é um processo de maturidade para podermos estar preparados para um propósito maior. Assim como a adição e subtração na quarta série do ensino fundamental serve para os grandes cálculos de engenharia hoje, não serve? Mas 1 mais 1 é 2. Para que saber isso? Porque um dia você vai ser engenheiro, e como engenheiro você tem que saber que 1 mais 1 é 2. Então o fundamento que é dado lá no comecinho não se joga fora depois. Agora eu sou engenheiro, não preciso saber mais 2 mais 2. Claro que precisa. Porque se tu errar 2 mais 2 num grande cálculo de engenharia, um prédio cai. Estamos juntos aqui nisso? Então eu queria falar dessas 3 fases que eu acredito que nós passamos: dependência, independência e interdependência. Dependência. Dependência caracteriza pelas crianças. Uma criança é dependente. Um bebê é dependente. A Isabela é totalmente dependente. Eu botei cerca lá em casa, na porta. Botei uma cerquinha, inclusive eu botei uma cerca para a minha altura, para mim poder passar. E aí a minha esposa e a companhia estão sofrendo lá em casa. Porque elas têm que... Eu imaginei por mim, essa aqui eu passo fácil, né? E eu botei cerquinha. Por que eu botei cerquinha? Para que tem cerquinha na minha casa? Porque tem uma criança dependente. Ela depende de mim, sim ou não? Eu não posso dizer, Isabela, tu não pode dizer aqui que vai cair. Ela não vai entender. Então ela tem que ter cerca. Então, são dependentes. A dependência caracteriza por crianças. Crianças são dependentes emocionalmente. Quer ver? Pai, fulano me disse que não é mais meu amiguinho. Eu já vi isso da Vitória um monte de vezes. Pai, fulano falou que não é minha amiguinha. E eu, o que eu falo? Filha, é sim. Ela está brava contigo, daqui a pouco melhora. Essa frase de fulano não é mais meu amiguinho é coisa de criança dependente. Ela emocionalmente dependente. Um dependente, uma criança, quando ela é emocionalmente dependente, o que a outra pensa dela é fundamental.
Aquilo ali move a vida dela. Se ela descobrir que alguém não gosta dela, aquilo ali, um mundo cai ali na hora. Ela é emocionalmente dependente. Crianças são caracterizadas por isso. Como estão entendendo? Fisicamente dependentes. Não podem ir onde querem, subir onde querem. Intelectualmente dependente. Meu pai falou que as nuvens são algodão. Eu estava lembrando esse dia que uma vez eu falei, aquelas nuvens são tudo algodão. Algodão doce? Não sei se é doce. E a Vitória acreditou. Mentira, gente. Mas vê só. E ela jurava de pé junto que o que eu disse era verdade. Porque intelectualmente ela precisa de mim. Ela é dependente intelectualmente de mim. Eu tenho que ensinar. Até hoje, a Vitória tem 11 anos, às vezes ela vem com questões de português, de interpretação de texto. Ela fala essa frase, não sei o que significa? Eu falo, filha, isso aqui significa isso. Intelectualmente, ela está entrando no outro processo, mas por enquanto ela ainda é dependente. Isso caracteriza esse processo de dependência, intelectualmente. Abra comigo Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e 2. Olhei para o Zezinho e fiz assim, ó. Ainda bem que eu não fiz assim, né? Eu fiz assim e lembra um tempo antigo. Estamos juntos aqui? Quantos estão entendendo? Amém? Estamos juntos? Vamos caminhar juntos. Gálatas capítulo 4, versículo 2. Obrigado, Zezinho. Diz assim: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um escravo, pois ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, curadores e mestres, até o tempo determinado pelo Pai. O que aqui está dizendo? Telmo, eu sou filho de Deus, herdeiro do trono, eu vou reinar com Cristo na eternidade. Amém, glória a Deus. Mas enquanto é menino, tem que estar debaixo de mestres e tutores. Obrigado pelo amém. Não tem uma opção. Aí eu não quero, não tem opção. Menino tem que estar debaixo de mestres e tutores, até o tempo determinado pelo Pai. Estamos juntos aqui? Então, olha, o que Paulo está dizendo? Uau, se converteu, fica debaixo de mestres e tutores. Aprende, se submete. Mas é o presidente da república, senta igual ovelha, igual todo mundo. Mas é o empresário que mais ganha na igreja, não interessa, senta e aprende com todo mundo. Estamos juntos aqui? Então, esse processo, crianças dependem do que as pessoas instruem tudo, do pastor, do líder, do amigo, do irmão mais velho. Ficam magoadas facilmente. Para ela, alguém dizer que não gosta é um desastre. Dependente de que alguém, para entender, para raciocinar, tomar decisões. A dependência é a característica dessa fase inicial, faz parte. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez você saiu dessa fase, mas tem gente nessa fase ainda. Então entenda o processo dos outros. Obrigado pelo amém. Amém. Aí, isso é livre. A tua liberdade, você não aprendeu nada. E ainda entra na segunda fase, que é a independência. A independência caracterizada na adolescência. O adolescente começa a saber tudo. Sabe tudo, ele sabe tudo. Ele virou independente. Adolescentes são independentes. Emocionalmente, para o adolescente, pouco importa se você gosta de mim ou não. Eu sou mais eu. Pouco importa se o irmão está triste comigo. Eu sou mais eu. Isso caracteriza a adolescência espiritual. Ou seja, uma independência. Ele descobriu que vai tirar a carteira com 18 anos. O foco dele é a carteira. A hora que eu pegar o carro, acabou. Ninguém mais me segura. É característica do adolescente. Ele começa a descobrir coisa. Aí ele descobre que o governo do PT é corrupto, mas o PSDB também é. E agora ele é do Che Guevara, ele não é de ninguém mais. Eu vou deixar a barba crescer.
Não, nada contra os barbudos. É só uma... Eu vou... Não sou mais do governo, eu sou paz e amor agora. Pode ver. Adolescência começa, né? Vou deixar o cabelo crescer. Para quê? Para ficar diferente? Eu sou diferente. Eu não sou igual a todo mundo. Vou botar um piercing. Por quê? Para mostrar para meu pai que eu mando em mim. Não é. Isso é uma característica dos adolescentes. Fisicamente, normalmente nessa fase que se quebra braço. Porque o adolescente, ele se acha fisicamente agora, ele acabou de sair da fase de criança, ele acha agora que fisicamente ele é o cara, ele é o Rambo. É nessa fase que quebra dente, que quebra braço, que quebra perna, que cai de moto. É nessa fase. Foi nessa fase que eu caí de uma árvore em cima de um espinheiro. Já sei tudo, subi numa árvore, quebrou o galho. Eu estava agarrado no galho, o galho caiu, eu caí no meio do espinheiro. Eu lembro até hoje, eu deitado sem roupa, a mãe tirando com pinça os espinhos e botando álcool, assim, ó. Quem aqui já quebrou alguma coisa na adolescência? Quebrou o braço, pé, até aí, ó. Quebrou tudo quase, né? Porque essa fase é uma fase que tu fica independente. Ele se acha o Rambo. Eu acho legal no quartel, porque no quartel tem uma coisa legal. As propagandas do exército na televisão é assim, né? Passa um soldado, o outro descendo de paraquedas, o outro voando de helicóptero, e o soldado vai servir o exército assim. Onde é que está a faixa do Rambo? Não, ele vai servir, ele vai assim, ó. Chega lá, a gente dá uma enxada para ele e manda capinar o mato. Eu não vim para isso. É que ele vai com a expectativa e é outra. Aí a gente dá a gente chama de caneta, é um negocinho de ferro para tirar mato das lajotas. E aí ele fala, não, eu não nasci para isso. Eu fico tudo indignado, mas por quê? A televisão mostra uma coisa, né? Mas eles chegam lá achando. Por quê? O adolescente, ele tem esse negócio de independência. É nessa fase. Fisicamente ele se acha o cara. Não depende de ninguém. Intelectualmente, eu sei. Meu pai, meu professor, o pastor, não sabe mais nada. Eu descobri. Eu sei. Essa fase é a fase da adolescência. É normal essa fase. Eu passei por essa fase. Achei que os pastores da cidade aqui não sabiam nada. E eu descobri a pólvora. E que o evangelho estava na minha mão e eu ia explodir essa cidade pelo evangelho. Mas eu confesso aqui, sem medo. Tomei na cara. Descobri que eu não sei nada. E quanto mais eu estou crescendo, mais eu descubro que eu não sei nada. E que eu preciso de mais. De Deus e de irmãos. Então essa fase intelectualmente, eu sei, meu pai, o professor não sabe nada. Ele começa a discutir na sala. Porque ele tem o Google, né? Ele vai no Google, ele pesquisa. Eu li no Google, eu vi no Google, ele discute. O professor, não, mas não é assim. Não, mas... Achou que ia inventar a roda. Espiritualmente, não depende de ninguém, sabem tudo. A música deles é a melhor. Esse tipo de louvor, antigo, da harpa, passou já. O negócio agora é palavra antiga. É a moda estilosa, Rodolfo. Nada contra Rodolfo, nem palavra antiga, olha, pelo contrário, eu gosto. Mas a independência caracteriza por esse, o meu é melhor. O meu é melhor. Eu não sei se você já viu um homem discutindo por time de futebol. Quando eu vejo isso, eu vejo uma imaturidade, uma adolescência do tamanho do mundo. Porque um homem que é um homem não discute futebol, gente. Mas um homem que é homem não fica discutindo nada que é periférico. Amém? Ele discute coisa pontual se for necessário. Estamos juntos aqui? Não depende de ninguém, se a música deles é melhor, a igreja deles é melhor. A minha igreja não tem igual, é adolescente. Não fica o adolescente é legal, ele não fica magoado facilmente. Para eles, alguém dizer que não gosta dele é até legal. O adolescente fulano não gosta de mim. Mas é verdade, porque eu estou andando com Jesus agora. Ele fica assim, sabe? Quando alguém não gosta dele, ele até... Eu lembro que quando eu estava
na transe dessa fase, algumas pessoas diziam, fulano lá disse que tem endemoniado. Eu dizia, aleluia! Verdade! Deixa eu falar. Isso é significado que eu estou bem com Deus. Eu não tinha maturidade para pensar, mas por que ele disse isso? Não, porque tu fez tal coisa. Opa, acho que pode ter um fundo de verdade no que ele está dizendo. Eu posso estar influenciado mesmo. Isso é maturidade. Amém? Mas a imaturidade da adolescência tem esse sentido de não fico magoado, não. O cara é o cara, ele segue. Meu pastor, meu líder, meus irmãos não sabem quase nada. Dependo de ninguém para entender a Bíblia, para tomar as minhas atitudes. Afinal, eu fiz a escola do clamor, né? Gente, eu sou coordenador da escola do clamor há 8 anos. E um dos problemas que nós temos na escola é exatamente esse. Os alunos fazem a escola, chegam na igreja deles e querem queimar o púlpito e o pastor junto. Eles querem incendiar a igreja, eles acham que está tudo errado. Sabe por quê? Porque eles foram num lugar que o culto é diferente, que tem uma pegada diferente, que fala de um evangelho mais do reino, menos... E aí eles dizem, eu sei tudo. Eles não vêm com um balde, uma toalha na mão, dizendo, já que eu sei, agora aprendi mais, eu vou servir mais. Quantos estão entendendo? O adolescente quer mudar as coisas, ele quer mudar tudo, do jeito dele. Aí passa 10 anos, ele descobriu que o jeito dele estava errado. Queridos, eu não sei você, mas eu tenho certeza que se eu e você escrever um livro hoje, daqui a 10 anos nós vamos ler esse livro e vamos dizer, eu tenho que refazer. Sim ou não? Nós vamos ter que editar esse livro e tirar algumas frases desse livro. Você sabe, o primeiro livreto que eu escrevi era Tesouro em Vaso de Barro. Zé, tem um ainda, né, Zé? Também tem? Eu não tenho nenhum, eu dei tudo, eu não tenho nenhum. Eu não fiquei com nenhum, cara. É um livretinho, pequenininho. Esse dia, eu não sei de quem, um colega de trabalho da época me encontrou e mostrou. E eu li um capítulo. Eu falei, meu Deus, quem escreveu isso? O segundo livro que eu escrevi é Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Pensa a rebeldia. Pensa a revolta dentro de mim. Eu mandei para o Luiz Hermínio ler, ele leu e falou, olha, é muito bom o conteúdo, mas esse título, para que isso aqui? Tu quer ofender quem? Eu estava assim, essas igrejas que vendem lenço. Eu queria acabar com isso, com um livro. Eu achei que o meu livro, o Bispo Macedo e a Lei, ia se converter. Eu estava independente, eu estava adolescente. Eu não estou dizendo que o adolescente é mal intencionado. Estamos juntos? O adolescente tem que ser compreendido. Amado, compreendido, respeitado esse tempo. Quando o adolescente está assim, tu respeita esse tempo. Deixa ele. Ele vai quebrar o braço sozinho. Deixa ele. Não que tu está amaldiçoando ele para fazer isso. Mas é que ele, naturalmente, ele vai aprender. Amém? Estamos juntos aqui? A independência é a característica mais forte dessa fase. E vem a última fase, que eu acredito que é a que nós estamos buscando nesse processo, que é a interdependência. Eu não sou nem dependente mais, nem independente. Eu sou interdependente. Ou seja, eu sou independente, mas eu decido depender. Eu sou independente, mas eu decido depender. Isso é maturidade. Isso é casamento, vale para o casamento. Você casou, você é uma pessoa independente, afinal você tem mais de 18 anos, ou deveria pelo menos, né? Agora você é independente já, agora você casou. Quando você casa, você está dizendo, eu decido por livre e espontânea vontade depender também agora dessa pessoa. Porque vocês vão estar juntos, uma só carne. Adultos são interdependentes. Emocionalmente, olha que interessante, eles são emocionalmente resolvidos. A criança é emocionalmente dependente. O adolescente é emocionalmente independente. O adulto é emocionalmente resolvido, porém, o que o irmão, o pai, o amigo pensam é importante para ele. Ele é importante para ele. Ele não se magoa, mas é importante. O que ele pensa, o que alguém pensa sobre você é importante. Ele se preocupa. Afinal, o seu irmão pode estar certo. É ou não é?
intelectualmente interagem com os outros, acreditam que o outro tem pode enriquecer, pode fazer ele crescer. Normalmente, os adultos, os interdependentes, são bons ouvintes. Eles ouvem bem. Eu vi um estudo que numa conversa, normalmente, a gente espera o outro falar, sem interromper, no máximo 17 segundos. Alguns, menos. Outros, bem menos, porque não dá tempo de falar, né? Mas, olha que interessante, nós não somos bons ouvintes. Agora, você já sentou com uma pessoa madura, já com idade, bem equilibrada? O que acontece? Você fala, ela te ouve. Você fala, esgota o assunto. Quando você termina, ela... Legal, você tem mais alguma coisa? Eu fiquei impressionado uma vez que eu fui conversar com o Judson lá em BH, nesse período que eu fiquei lá, e eu troquei umas ideias do que eu estava pensando. Troquei ideia. Falei, ele ficou me ouvindo. Aí ele perguntou, pois é, o que tu acha sobre tal coisa? Falei, como assim? O que tu pensa sobre a igreja hoje? O que tu acha que ela... Falei, eu que estou perguntando. Eu quero saber de ti, eu vim aqui para aprender. E ele, com todo o conhecimento, sabe o que ele está fazendo? Perguntando para mim. Porque uma pessoa interdependente, ela sabe que qualquer um pode ensinar. Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar alguém. E ninguém é tão grande que não possa aprender com alguém. Isso mostra a maturidade. Você entendeu o menor. Você entendeu o processo da criança e do adolescente. Você vê o adolescente, olha lá, rebelde. Não é rebelde, é fase. Ele viu o Power Ranger ontem, ele acha que é o Power Ranger, é fase. Ele descobriu que tem avivalistas, agora ele quer ser o John Wesley. Ele está na rua gritando, me dê 100 homens que eu mudo o mundo. Ele ouviu. É errado? Não. É mal intencionado? Não. Mas é adolescente, são fases. Estamos juntos aqui? Sabem ouvir de tudo sem julgar e retiram o que é bom. Só maduro, gente interdependente, ouve de tudo e retira. Porque o homem sábio, a Bíblia diz, é aquele que sabe tirar do seu tesouro coisas boas e ruins. Sabe o que é isso? Ele sabe tirar de pessoas, que são os tesouros, coisas boas e ruins. Ele fala, isso é bom para mim. Isso é bom para mim. Essa experiência, uau. Vou andar com esse cara. Opa, tem que ouvir aquela irmã. Uau, eu aprendo aqui. Opa, esse é o maduro. E ele pega tudo para ele, mistura, encaixa, o que é ruim joga fora. Estamos juntos aqui? Sabem que sozinhos podem ir mais rápido, porém juntos podem ir mais longe. 1 mata 1000, 2 matam 10.000. É o chamado poder da sinergia. Olha que interessante isso. A Bíblia fala que 1 matará 1000, 2, 10.000. É que na verdade a soma, o resultado da soma é maior do que a soma dos produtos, do meio. O resultado é maior. É a sinergia, é o poder da união, é o poder de estar junto. Então ele sabe disso, ele sabe que sozinho ele vai mais rápido, mas junto ele vai mais longe. Porque quando um cansa, o outro leva o outro, e aí vai. Você sabe a história dos 2 amigos que estavam na selva caçando? 2 amigos estavam na selva caçando e tranquilos, e apareceu um leão faminto. E aí ele puxou da arma para matar e acabou a munição, travou tudo. E o leão veio em disparada. Os 2 se olharam. Um baixou, tirou a bota e começou a botar o tênis. O que está fazendo, pai? Eu vou botar o tênis para correr. Mas tu acha que tu vai correr mais rápido que o leão? Mais que o leão? Não, mas mais que tu eu vou. Enquanto o leão te pega, eu... Ele correu mais rápido. Mas se os 2 ficassem juntos, talvez teriam uma ideia de os 2 ficarem salvos. Que sentido o poder da sinergia tem? É que a gente entende o valor do corpo, o valor das pessoas que estão próximas.
Criança fala é meu, maduros falam é nosso. Pode ver um maduro falando, nós fizemos tal coisa, nós fizemos tal coisa, nós fizemos tal coisa. Pode ver um menino, eu fiz, eu faço, eu quero, eu tenho, é meu. Eu tenho criança em casa, gente. A Vitória ganha um presente, é uma luta. É meu, é meu, é meu, é meu. Para dividir, não quer dividir. É quando divide assim. Sabe? Aí a gente fica feliz, né, como pai, quando vê o filho voluntariamente. Não, eu quero te repartir. Isso, filho. Amém. Jesus ficou feliz contigo. A gente até, né? Porque a gente quer que nossos filhos saiam dessa fase de é meu e entram na fase do nosso. O próprio Deus, quando for criar os céus e a terra, criar o homem, o que ele disse? Façamos um homem. Ele chamou o Filho, o Espírito Santo e fizeram juntos. Amém? O próprio Deus trabalha junto. Ele fez o mundo, Jesus salvou o mundo, e o Espírito Santo está aqui com a gente ainda. Eles trabalham em equipe. Isso significa interdependência. O que faz sentido, o que o outro tem é como um quebra-cabeça. O que o outro tem serve para mim. É como um atacante, né? É como um atacante achar que o time todo depende dele. Quem joga bola sabe o que eu estou falando, né? O cara entra em campo assim achando que é a última, né? A última bolacha do pacote. O último jogo ele fez 5 gols, né? Ele entra aclamado. O Renan normalmente quando sempre faz 3, 4 gols, né, Renan? A média, né? E quando ele entra, o Renan é o tipo do cara que tem estilo. E quem olha ele assim na beira do campo, se não conhece, fala, eu escolho ele. Porque ele vai com uma roupa, gente, uma chuteira. Mas a primeira vez que a bola vem nele, bate na tíbia e vai embora, já não esquece, bota no banco. Mas é igual um time de futebol, o centroavante achar que é o cara. Mas aqui entre nós, só entre nós aqui, sem um goleiro, sem uma defesa, sem um meio de campo, o centroavante não vai fazer gol e vai tomar um pacote lá atrás. Então é uma equipe. Isso é maturidade. Isso é maturidade. A maturidade nos leva à interdependência, onde nem a dependência, nem a independência me conduz, mas a posição de humildade em cooperação. Abra comigo em 1 Coríntios 13, 11, por favor. Quem aqui reconhece que tem áreas da sua vida que ainda são dependentes? Diga amém. Quem aqui reconhece que tem bastante coisa que é independente, adolescente e precisa mudar? Diga amém. E quem está buscando a interdependência, a maturidade em Deus? Nós estamos num processo. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, Paulo está dizendo, quando eu era criança, eu pensava como criança, ou tem versão que fala quando era menino. Quando era menino, eu pensava como menino, sentia e falava como menino. Mas quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes de menino. Queridos, vou encerrar aqui. Tem 3 áreas que nós precisamos amadurecer. Em cima desse contexto de dependência, independência e interdependência. Tem 3 áreas que nós precisamos crescer. Paulo fala, primeiro na fala. Eu falava como menino. Pedro, quando ele falava demais, ele era imaturo, ele dizia, Jesus não vai morrer. Na fala a gente tem que deixar de ser menino. O que é isso? Fala menos, amém? Fazer promessa que não precisa fazer, promete coisa que não precisa prometer. Você vai lá em casa, aí para não decepcionar, você diz que vai, não promete se você não vai. O menino promete tudo, o maduro ele calcula, amém? Então nós temos que crescer na fala, parar de fazer promessas que não precisamos fazer. O nosso sim tem que ser
sim. E o nosso não tem que ser não. Querido, se você botou um nome ali, eu faço parte da equipe da zeladoria da igreja, eu vou servir, botou um nome, ninguém pegou você pelo pescoço, não tem salário, não tem nada. Você deu um nome lá, o seu sim tem que ser sim, porque se não for assim, você é menino. Paulo disse, eu falava como menino, minha boca saía coisas de menino. Eu tenho que ser agora maduro. Maduro calcula o que fala. Estamos juntos ou não? Meninos contam segredos para qualquer um. Tem que deixar de ser menina, menino. Pare de contar os seus segredos para qualquer pessoa. Você tem que ser maduro nisso. Calcula, pensa se essa pessoa vai ser o maduro bastante para ouvir o que você vai falar. Tem gente que não tem nem estrutura, querido, para ouvir o que você vai falar. Estamos juntos aqui? Às vezes eu ouço coisas que aqui dentro de mim fala, meu Deus, mas o meu rosto fica assim, ó. Porque eu tenho que saber receber essa notícia e não espantar essa pessoa. Ela está abrindo o coração para mim, eu tenho que ouvir e vai morrer em mim. E o que uma pessoa conta para mim, morre em mim, nem a Vivi sabe. Tem que ter maturidade para lidar com essas coisas. Estamos juntos aqui? Na fala, nós temos que crescer na fala. Maduros falam menos. Maduros falam na hora certa. A coisa errada na hora errada se torna a coisa certa na hora errada se torna a coisa errada. Vou repetir. A coisa certa dita na hora errada se torna a coisa errada. Seu marido está irritado com você, sua esposa está irritada com você, o assunto é dinheiro. Você vai falar que a sua filha está precisando de roupa. Não fala agora. Deixa passar um tempo. Calcula, pensa o momento. É o momento de eu lançar isso agora. Meu marido está triste, é o momento de contar um problema para ele. Segura, calcula. A coisa certa na hora errada se torna a coisa errada. Estamos juntos aqui? Maduros falam na hora certa. Nas emoções, olha o que Paulo disse. Eu falava como menino, sentia como menino e pensava, agia como menino. Então, nas emoções, menino é aquele que diz, magoei, estou de mal. Querido, não dá mais tempo para ficar de mal com ninguém. Aleluia? Dá um aleluia só, um aleluia. Aleluia! Não dá mais tempo de ficar de magoei. Não dá mais tempo. Eu estou falando aqui com a igreja, estou ou não estou? Eu estou falando com a igreja. Por isso que a ceia aqui não tem convidado, não tem visitante. É a igreja, tem algum visitante aqui? Não, né? Não. Estamos juntos? Não dá mais tempo de... O que Paulo... Nas emoções. Paulo foi menino. Em Atos dos Apóstolos, ele brigou com Barnabé, quase que entrou no soco. Você pode ler lá em Atos dos Apóstolos. Mas ele amadureceu. Em 2 Timóteo, ele chama Marcos, que foi o motivo da briga. Ele brigou, discutiu com Barnabé por causa de Marcos, não queria Marcos. Aí depois, lá na última carta dele, Paulo está velhinho, cabelo branco, maduro, ele fala, ei, viajei na maionese aquela vez, chama Marcos para mim. Queridos, não perca relacionamentos por causa de emoções. Amém? Perdoe e libere, magoou, faz parte. Bola para frente, vai para Jesus, joga na cruz e vai embora. Estamos juntos ou não? Amém? Então nas emoções nós precisamos crescer. Paulo disse, eu não sou mais menino, eu deixei de ser menino nas emoções. Maduros superam diferenças e mantêm relacionamentos. Queridos, superar a diferença e manter relacionamento. Nós temos diferenças, mas nós mantemos os relacionamentos. Amém? Meninos brigam por opiniões. Maduros buscam relacionamentos quebrados, que eu falei, Paulo e Barnabé. Maduros desenvolvem as manifestações do Espírito Santo. Esses dias a gente provou aquela teoria minha de que os homens são mais resolvidos que a mulher nesse assunto. Tinha um irmão que saiu do grupo do WhatsApp dos homens. Ninguém comentou nada. Querido, ninguém falou, fulano saiu por quê? Ninguém perguntou nada. O fulano saiu do grupo. E ele é livre para isso. Amém? Isso é maturidade. Estamos juntos ou não? Aí eu falei com o irmão, rapaz, aquela minha teoria se cumpriu. Ninguém comentou a tua saída. Ele tinha os motivos dele. Inclusive bons motivos.
Estamos juntos? Vamos lá. E nas ações? Precisamos crescer nas ações. Que sentido? Menino faz coisa para mostrar. Adulto faz porque tem que fazer. Vou repetir. Menino faz coisa para mostrar. Adulto faz porque tem que fazer. Por que a esposa vai lá, cuida da casa, cuida dos filhos? Por quê? Para mostrar para o marido? Não, ela faz por quê? Porque tem que fazer. Ninguém precisa ver aquilo ali. Tem que ter maturidade para fazer isso. Por isso que para casar tem que ser homem e mulher, não pode ser moleque. Obrigado pelo amém. A Bíblia fala, deixará o homem pai e mãe, não é deixará o pirralho pai e mãe. Estamos juntos ou não? O cara não cuida nem da roupa dele, não vai casar. Vai ficar esperando até aprender a lidar com as suas coisas. Estamos juntos? Menino faz porque todo mundo faz. Maduro faz porque o pai pediu. Está todo mundo fazendo, eu estou fazendo também. Tá, mas Deus pediu para te fazer isso? Não, está todo mundo, menino. Temos que, nas ações, tem que deixar de ser menino. Menino faz por troca, maduro faz por honra. Menino faz por troca, maduro faz por honra. Eu vou, aquele irmão lá, aquele irmão, se eu abençoar ele um dia, ele tem uma empresa, um dia. Eu vou dar um presente para minha mulher, porque hoje à noite eu quero conversar com ela. O menino pensa assim, o maduro fala, não, eu amo, eu honro, eu vou fazer, porque é devido da minha parte. Gratidão. 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 Maduros são gratos. Meninos, sai brabo, não agradece e ainda reclama. Eu tenho um hábito, não sei se é bom ou ruim, nos restaurantes que eu vou, quando eu sou muito mal atendido, eu tenho um hábito de chamar o gerente e reclamar. Mas também tenho o hábito de, quando eu sou muito bem atendido, chamar o gerente. E chamo o gerente e o garçom junto. Quando é para reclamar, eu não chamo o garçom porque eu não quero envergonhar ele, eu só falo para o gerente. Mas quando é para elogiar, eu chamo o garçom junto. Eu falo, garçom, por favor, chama o gerente e você vem junto. Ele, por que, senhor? Faz favor. Mas, senhor, está tudo bem, senhor? Está tudo bem, chama o gerente. Aí vem ele e o gerente, ele vem já pensando no próximo emprego. Eu falo, eu queria dizer para o senhor que o senhor tem um excelente garçom. E se eu fosse o senhor investiria nele. Parabéns, garoto, pelo trabalho. Porque a gente tem que ter maturidade de saber reclamar e também saber elogiar. Estamos juntos aqui? Você tem que ter maturidade de saber observar as coisas erradas na igreja e falar. Mas também tem que ter maturidade para agradecer as coisas certas da igreja. A igreja de Jesus, ela tem errado com muita gente, inclusive com você e comigo. Mas também a igreja de Jesus tem nos abençoado muito. E nós temos que aprender a ser grato com ela também. Meninos têm reações, maduros têm ações. Você não reage, você age. A reação é uma coisa involuntária, espontânea e imediata. A ação é pensada. Então você pensa, maduro pensa antes de agir. Meninos fazem comparações. Já falei, né? Maduros buscam a aprovação do pai. Que possamos entender esses processos na nossa vida dos outros. Não é só na nossa, é dos outros também. Quem é maduro desce a estatura do imaturo, não é o contrário. Vou repetir, quem é maduro desce a estatura do imaturo, não o contrário. A Isabela nunca vai subir na minha altura. A Vitória não vai subir na minha altura. Eu tenho que descer na estatura delas. Amém? Estamos juntos aqui, estamos entendendo esse processo? Então, maturidade é um processo contínuo. Queridos, a minha oração é muito simples. É que possamos ser dependentes de Deus, independentes do pecado e interdependentes uns dos outros. Dependentes de Deus, independentes do pecado e interdependentes uns dos outros. Isso é ceia, isso é igreja, que a gente possa crescer. Crescer como irmãos em Cristo, crescer como maridos que estão aqui, crescer como esposas, crescer como pais. A gente possa crescer. Amém? Vamos orar? Vamos orar, feche seus olhos.
Peça perdão pelas suas... Talvez você está dependente e já era para ter crescido. Então peça perdão. Fala, Jesus, perdoa porque eu sou criança ainda. Preciso crescer. Talvez você precisa pedir perdão pela sua rebeldia sem causa aí. Pela sua adolescência espiritual, pela sua independência. Talvez eu e você temos que pedir perdão porque há muito tempo éramos para estar maduros já. Mas estamos brigando por coisinhas que não deveríamos brigar mais. O imaturo fala assim, de que igreja você é? O maduro fala assim, qual o seu Deus? Jesus, então nós temos o mesmo Deus. Amém? Nós não podemos mais brigar por plaquinha de igreja. Nós não podemos mais pregar placa de igreja. Nós temos que crescer. Precisamos crescer como igreja, de parar de achar legal quando um pastor cai. Quando um líder adultera e cai e despenca, nós temos que começar a chorar e pedir perdão para essas pessoas. Nós temos que parar de achar engraçado videozinhos que Deus não acha engraçado. Nós temos que parar, inclusive, de olhar vídeos que eu acho que se Jesus estivesse do seu lado, ele não assistiria. Nós temos que parar de entrar na vibe, na onda da internet e deixar ela nos conduzir. Quem conduz eu e você é o Espírito Santo. O Espírito Santo que tem que conduzir eu e você. Nós temos que amadurecer nessas coisas. Nós temos que parar de jogar tempo fora. Maduros otimizam seus tempos. O tempo é uma coisa raríssima. Você quer saber? Você dedicou 2 horas da sua vida. Essas 2 horas que você está aqui no culto nunca mais vão voltar. Você acabou de jogar 2 horas da sua vida aqui. Então seu tempo é precioso. Invista seu tempo com a sua esposa. Invista seu tempo com seus filhos. Invista seu tempo em relacionamento com os irmãos. Invista seu tempo profissionalmente e cresça. Não invista seu tempo com distrações e coisas que não te edificam. Em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que tem que sair de grupos de WhatsApp. Sai fora. Ah, mas é da família. Sai fora. A sua vida com Deus vale mais do que um grupo de WhatsApp e opiniões de pessoas que não temem a Deus. Você precisa se posicionar corretamente. Se for preciso se explicar, se explique. Nós precisamos crescer. Precisamos caminhar. Tem irmãos que estão no nosso meio que são crianças. Nós temos que respeitar esse processo. Ei, tem pessoas que estão aqui que têm que depender de alguém. É pecado? Não é pecado, é proteção. Você precisa de opiniões. Precisa caminhar com alguém. Aliás, você sempre vai precisar de conselhos. Mesmo adulto. Aliás, quando adulto você decide porque você decidiu mesmo. Porque o maduro sabe, ele sempre vai tomar conselho. Faz parte da sabedoria. Na multidão de conselho tem sabedoria. Espírito Santo, nessa manhã nós queremos, na simplicidade, confessar que nós precisamos amadurecer muito como igreja. Muito, nós precisamos crescer como igreja. Nós somos muito imaturos ainda como igreja no Brasil, como igreja em Criciúma, como igreja Abapai, como comunidade. A gente precisa crescer. Nos dá maturidade, Senhor. Ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a julgar menos, ajuda a gente a amar mais, ajuda a gente a estender o braço para aquele irmão que caiu e não jogar pedra nele, afinal ele já caiu, Senhor. Nos ensina a orar, a interceder pelos nossos governos. Que a nossa boca não seja uma boca que amaldiçoa o nosso governo, em nome de Jesus. Isso não cabe mais na vida de um cristão que nasceu de novo, Senhor. Não cabe mais a gente ficar rindo, caçoando, zoando, amaldiçoando o governo. Isso não pode roubar a nossa vida, em nome de Jesus. Isso é uma distração para nós, Senhor. Por mais que esse governo não seja um governo liderado por Deus, seja um governo liderado pelo inimigo, que nós possamos ter entendimento que nós não andamos pelo governo, nós andamos pelo Espírito Santo, caminhamos com o Espírito Santo, andamos com o Espírito Santo. Aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito Santo, é o que a Bíblia diz, Senhor. Então que nós que somos nascidos de Deus possamos caminhar com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Que nós possamos crescer naquilo que temos que crescer. Que cada um aqui possa analisar o seu estado espiritual, aonde se encontra espiritualmente, e possa tomar uma posição correta. E que essa ceia seja uma ceia de entendimento, não de ritual.
de entendimento, que a gente possa entender isso na nossa vida. Entender os processos na nossa e na vida dos outros. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém?